Graça e paz do povo do planeta. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e veio, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, ou está doente. Rogo-te que venha e impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguindo uma grande multidão. O 35 agora. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, que disseram: A tua filha está morta, para quem fardas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, somente crê. E não permitiu que alguém se quisesse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: Por vós alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas apenas dorme. Amém? Só está aqui. Pai, em nome de Jesus, aqui estou para dizer a tua palavra, Senhor, para levar aquilo que é permitido por Senhor, Deus. Usa-me como canal de bênção, Pai, para ministrar a tua palavra sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui está, Pai. Que a tua palavra possa, Pai, produzir resultado no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é uma palavra bastante conhecida, né, que fala a respeito de um homem muito conhecido na cidade, com o nome de Jairo. Esse homem, ele tinha uma filha que sofria de alguma enfermidade, que até procurei saber qual era esse tipo de enfermidade, mas a Bíblia não relata que enfermidade que ela estava passando. E nós vemos aqui um texto que ele procura uma cura para sua filha, que está doente. E ouvindo falar de um homem que estava trazendo cura na cidade, fazendo alguns milagres, ele já tinha gastado muito dinheiro, já tinha ido em várias outras pessoas que faziam cura e não achou o que ele precisava para a filha dele. Ele decidiu sair do seu conforto, do seu lar e colocar sua fé em ação. A única solução que ele tinha era achar alguém que pudesse salvar a filha dele. E ouvindo falar de um homem que estava trazendo cura, fazendo os milagres na cidade, ele saiu do seu conforto e foi até a cidade, atrás desse certo homem que chamava Jesus Cristo, a qual nós conhecemos. Ele colocou toda a sua fé em Jesus. Porque hoje eu sou casado, tenho minha esposa, tenho 2 filhos. Imagine eu ver meu filho crescer, ou minha filha, pegar todo aquele carinho, todo aquele sentimento pela criança, depois você ver o seu filho cometido por uma doença a qual não tem mais cura. Qual é o nosso desespero? Né? E pode fazer, o que os médicos não podem fazer, Deus pode fazer. Talvez você já passou por alguma dificuldade, você não soube achar o caminho certo. Hoje, graças a Deus, nós somos convertidos. Qualquer coisa que nós temos que fazer, o que nós temos, nós louvamos o Senhor e colocamos o Senhor primeiramente em nossas vidas.
E é assim que foi na vida de Jairo. Ele saiu do seu conforto, saiu do seu lar e foi atrás de uma cura, até encontrar Jesus sobre aquela multidão. E ele se ajoelhou em forma de atitude de humildade, pedindo: Senhor, vai até a minha casa, minha filha está muito doente. E ele não se importou com aquela multidão, o que as pessoas iam falar. E nós vemos aqui no texto que as pessoas, vendo Jairo chegando até Jesus, falam para ele: por que incomoda o mestre? Por que incomodar o mestre? Talvez você está aqui hoje e você está passando por alguma situação parecida com essa, seja na tua família, na tua casa, seja seu esposo, a sua esposa, e você precisa chamar a atenção, chamar o Senhor para a tua casa. Ele clamou esse sentimento: Senhor, vai até a minha casa, minha filha está doente, muito doente. E ele reconheceu a autoridade de Cristo na tua vida. Qual é essa autoridade? Ele viu ali no meio daquela multidão Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. E ela foi lá e pediu: Senhor, tocou no Senhor e ela foi curada. E ele estava lá naquela multidão, ele viu o milagre, o Senhor fazendo um milagre. Ele pensou: naquela casa não vai ser diferente, minha filha está doente, minha filha já está quase morta. Eu já gastei tudo que tinha, já fiz o que tinha que fazer, e eu não obtive a cura a qual eu necessitava. Ele foi atrás de Jesus. Ele não se importou com o que aquela multidão ou as pessoas dizem. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite: não importa o milagre que você necessita nessa noite. Muitas pessoas vão se levantar dizendo: por que incomoda o mestre? Por que você vai naquela igreja? Por que você fala de tal de Jesus da qual nós não vemos? Mas, querido, saiba que nessa noite o Senhor está entrando na tua casa, está entrando com providência na área que você necessita nessa noite, amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Jesus acompanhou ele até a tua casa. Chegando lá, Jesus viu aquele alvoroço, aquelas pessoas chorando, pranteando: ela está morta, ela está morta. Jesus disse para ele: não crê, não tema, somente crê, porque tua filha não está morta, só apenas dorme. Queridos, o que na sua vida hoje para você já está morto? Talvez você tenha um sonho aqui de fazer algo na tua vida, ou restaurar a vida dos teus filhos que estão perdidos, ou do teu marido, ou da tua esposa, não importa o que seja. Se já está morto no teu coração, creia que o Senhor está entrando com providência na tua família, amém? As pessoas podem levantar para criticar a tua fé, mas saiba que Deus pode fazer milagre na tua vida. Deus pode restaurar a tua casa, Deus pode restaurar o teu casamento, Deus pode restaurar o teu ministério, amém? E Jesus faz um milagre. Jesus, ele entrou naquela casa, vendo aquele alvoroço, chamou apenas os seus discípulos, pegou o pai e a mãe, e lá foi quando Jesus fez o milagre. E Jesus olha para aquela situação, a qual a menina já estava desfalecida, e ali Jesus chama pelo nome dela e ressuscita aquela menina que está morta. Queridos, essa palavra é bastante conhecida nos nossos corações. Não importa o que você está passando, não importa o que você vai passar, mas creia que o Senhor está no comando de todas as coisas. Dependente do que você vai passar, muitas pessoas vão se levantar para criticar. Eu mesmo, quando eu me converti, muitas pessoas se levantou contra mim, contra a minha casa, contra a minha família. Mas eu não me importei com o que eles iam dizer, porque eu sabia o que o Senhor tinha para fazer na minha vida. O Senhor restaurou a minha casa, restaurou a minha família, restaurou o meu casamento. Através da minha vida, da vida da minha esposa, hoje tem o meu irmão aí que está servindo o Senhor, a minha mãe conhece a palavra. Então, motivo de agradecer ao Senhor, porque eu dei a oportunidade do Senhor entrar na minha casa e fazer a mudança. Muitas coisas na minha vida estavam mortas, como aqui a filha de Jairo. Eu tinha sonho de fazer a faculdade, já estava morto esse sonho, achava que não ia ter condições.
E palavra vinda desse altar fez eu despertar. Poxa vida, eu sigo Deus vivo. Esse sonho que eu tenho não está morto, mas apenas adormecido, assim como foi na vida da filha de Jairo. Talvez você tenha um sonho aqui nessa noite, achando que não tem mais jeito, que você não vai conquistar. Sonhos de criança. Quem não sonha aqui, quando a gente é criança, de ser um policial, ser um bombeiro? E isso acontece porque nós temos que alimentar os sonhos dos nossos filhos. Às vezes nossos filhos, pai, eu quero ser policial. Aí fala, policial não. Pai, eu quero ser bombeiro. Não, médico. E a gente precisa alimentar os sonhos dos nossos filhos. E quando eles crescerem, fala, filho, você lembra aquele sonho que você teve? Que você... Então, não está morto, está apenas adormecido. Vai buscar o seu sonho. E acontece isso. E aqui nós vemos essa passagem que quando Jesus entra lá e faz um milagre, e outras passagens diz que as pessoas festejavam ver aquele milagre que Jesus prometeu. Queridos, sabe que quando o Senhor faz um milagre na sua vida, no seu ministério, na área que você necessita, você irá festejar, e as pessoas irão festejar com você através do seu milagre, amém? Você acredita nisso? Vamos aplaudir o Senhor. Grande foi o milagre que o Senhor fez na vida dele. Amém? E também nós vemos aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Também fala que quando Jesus estava no barco com os seus discípulos ali, havia uma grande tempestade e os discípulos começaram aquele alvoroço todo. Jesus estava no barco ali deitado, dormindo, e o pessoal começou a entrar em desespero, cheio de desespero, porque aquele mar estava agitado e tal. E eu quero falar com você nessa palavra aqui nessa noite, que o Senhor está no barco, o Senhor está no comando da tua vida. Não importa que a tribulação a qual você está passando, que pode abalar a tua fé. Assim como aconteceu aqui na vida de Jairo, de vários personagens aqui da Bíblia, quando Jesus está no controle de toda a situação, saiba que Ele pode controlar tudo. Independente do que você está passando, do que você vai passar, se o Senhor está no comando, se o Senhor está no barco, não tem para que nós tememos. Se é algo que você necessita da tua família, uma cura, o Senhor está no controle, o Senhor irá entrar com providência na tua família. Atualmente eu estive doente, peguei essa doença, esse tal Covid aí. Em nenhum momento eu tive minha fé abalada, em nenhum momento. Porque palavras desse altar, nós só posso ministrar. Muitos vão pegar. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor pode. O Senhor está no controle de tudo. Mas muitos vão pegar. Mas se você pegar, não vai ser para a morte. Então, fiquei tranquilo. Eu falei, Senhor, não vai ser minha hora. Se eu pegar, minha esposa pegou e depois de 2 meses eu peguei. Nós não tivemos nenhum momento. Eu fiquei mais preocupado com a minha esposa quando ela pegou do que comigo. Né? Olha só, o Senhor está no controle. E assim, o Senhor entrou com providência, o Senhor trouxe cura, o Senhor me restaurou. Para quê? Para que hoje eu possa estar aqui hoje de pé, levando a palavra do Senhor. O apóstolo até brincou que o apóstolo foi lá em casa, eu estava doente, o apóstolo chegou lá. E quando o apóstolo chegou em casa, minha esposa me chamou, eu levantei. Depois a minha esposa falou: caramba, meu, o apóstolo veio aqui e você já ficou curado. Aí, graças a Deus, eu preciso poder, né? Amém. Eu creio, porque assim, quando o Senhor está no controle de todas as coisas, não tem para que nós tememos, amém? Importa a situação a qual você está passando. Se hoje você está aqui, hoje porque o Senhor está no controle, o Senhor está com todas as coisas. Talvez você queria ouvir essa palavra aqui hoje. De manhã eu levantei pela manhã e eu falava: Senhor, eu estou com essa palavra aqui, mas eu não sei como entrar com providência, entrar com contextualizar esse texto. O Senhor falou assim: vai lá e prega aquilo que eu tenho para falar. Eu trabalhando, e essa palavra vinha no meu coração toda hora, remoendo, eu falei: Senhor, é assim o que o Senhor quer falar. E pela manhã eu levantei, falei com a minha filha, e ela falou: tchau, pai, eu te amo. E essa palavra veio de encontro daquilo que eu ia falar, porque nós temos nossa família, nossos filhos crescem,
imagine nós passando por uma situação a qual o Jairo passou. É muito, assim, pra gente é muito comove muito os nossos sentimentos. Por quê? Você tem o seu filho, ele cresce e você vê que passa por uma situação a qual não há dinheiro a qual possa comprar a saúde do teu filho. E aí é um momento que mexe com a nossa fé. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer. Independente da situação a qual as pessoas estão passando aí no hospital, enfermos, o Senhor sabe todas as coisas que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Amém? E aí, Jairo vai lá, faz um apelo, o Senhor vai até a minha casa. E o Senhor vai e faz aquele milagre acontecer na vida dele, na vida da filha dele. E grande foi o milagre que o Senhor fez. E no final do texto aqui, Jesus fala assim: não fale nada para ninguém o que aconteceu aqui. E a gente vê já o marketing de Jesus já naqueles tempos de lá. Porque o Senhor fez um milagre na vida daquela menina e todos viram o que aconteceu. Hoje Jesus fala assim: não conte para ninguém o que aconteceu aqui hoje. Queridos, esse milagre que o Senhor faz na tua vida, que não é para você deixar guardado, não, é para você mostrar para todo mundo o que Deus pode fazer na vida da sua vida, na vida das pessoas. O Senhor te curou, leva essa palavra de cura, não sei pregar, mas fala do que o Senhor fez na tua vida. O Senhor te restaurou, leva essa palavra de restauração. Ó. O Senhor fez isso comigo, o Senhor mudou, o Senhor me restaurou. Talvez tem pessoas aí fora que só necessitam de ouvir um testemunho seu para que ele venha se converter. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não sei pregar, eu não sei levar a palavra do Senhor. Mas a maior pregação que você pode falar de Jesus é você falar do seu testemunho. Quem éramos nós? Quem era eu para estar aqui hoje levando a palavra de Deus? Ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada pela minha família, totalmente destruída. E hoje estou aqui falando do amor de Deus, do que o Senhor fez na minha vida, do que o Senhor ainda irá fazer. E o marketing de Jesus funcionou, porque nós vemos aqui várias passagens da Bíblia, o Senhor trazendo cura, o Senhor restaurando, e através da cura do Senhor, da palavra do Senhor lançada sobre aquela família, muitas pessoas conheceram o amor de Deus, porque aquela multidão ali estava ali, mas tinha muitos curiosos, só para saber o que Jesus ia fazer. Sabe que quando o Senhor tem uma bênção na tua vida, muitos curiosos vão se aproximar. Aí vai ser a oportunidade que você vai ter de falar do amor de Deus para eles. E Jesus fez aquele milagre na vida daquela menina. Muitas pessoas se reuniram ali para ver e ouvir o que o Senhor tinha para fazer. E Jesus chama aqueles discípulos dele, faz um milagre acontecer na vida daquele homem. E as pessoas, ao ver o milagre que o Senhor fez, festejaram depois. Participaram da festa da bênção daquela família. Queridos, sabe uma coisa? A bênção que você necessita, que você está à procura, vai ser tão grande que você vai ser lembrado de uma forma sobrenatural. Muitas pessoas vão ver, vão querer conhecer o Deus a qual você serve. É mais fácil falar com o coração das pessoas necessitadas. Aleluia. E ali ele não se importou com aquela multidão, ele fez o que tinha que ser feito para que a cura chegasse até a tua casa, até a tua família. Amém? E que essa palavra venha a ser guardada no teu coração. Saiba de uma coisa: o que você não pode fazer, Ele pode. Quem é Ele pode? Nosso Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Depende da situação a qual você está passando. Seja na área financeira, seja na sua saúde, seja no seu ministério. Creia somente que o Senhor pode fazer o sobrenatural. O Senhor traz a existência aquilo que não existe. O Senhor traz a vida aquilo que já está morto. Amém? Essa palavra vai ficar no teu coração. Você venha guarda essa palavra no teu coração para que o Senhor venha fazer morada na tua vida. E o milagre do Senhor venha te acompanhar onde quer que você esteja. Não importa aquilo que você almeja, aquilo que as pessoas criticam o seu sonho, mas creia somente que o Senhor está
controle de todas as coisas. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Amém? Glória ao Senhor. Coloca de pé nessa noite, eu vou dar uma licença. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, aqui nós estamos, Senhor, diante da tua presença, Senhor, para te louvar, ó Pai. Pai, nessa noite, Pai, te apresento aqui a cada vida, Senhor, que aqui está nessa noite, Pai. Pai, independente, Pai, do que as pessoas tenham falado, Pai, que as pessoas tenham, Pai, apontado teus filhos, Senhor, dizendo que eles não podem, que eles não irão conquistar, que eles não vão conseguir, Senhor. Mas nós cremos, Senhor,